Olá pessoal, nós vamos iniciar agora os estudos dos Cadernos do Cárcere, volume 2, Os Intelectuais, um Princípio Educativo e Jornalismo, de Antônio Gramsci. Os Cadernos do Cárcere se dividem, segundo o próprio Gramsci, em cadernos especiais e cadernos miscelâneos. Os cadernos especiais foram escritos depois dos cadernos miscelâneos, e esses especiais tratam de temas bem específicos. Já os miscelâneos reúnem apontamentos sobre diferentes assuntos. Nesta primeira aula, nós vamos falar sobre o caderno 12, apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais. Gramsci inicia com o seguinte questionamento: os intelectuais são um grupo autônomo e independente, ou cada grupo social tem sua própria categoria especializada de intelectuais? Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que dão homogeneidade a esse grupo e proporcionam também uma consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político. O empresário capitalista cria com ele mesmo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito. Tomando como exemplo o próprio empresário capitalista, como um intelectual orgânico, ele deve ser um organizador de massa de homens. Pelo menos uma elite desses empresários capitalistas deve possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços, até o organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe. Esse intelectual deve ter a capacidade de escolher os empregados especializados a quem ele deve confiar a atividade organizativa das relações gerais exteriores à empresa. Nós podemos observar que os intelectuais orgânicos que cada nova classe cria e elabora em seu desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, especializações de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz. Então, pessoal, nós temos aqui esta primeira categoria de intelectuais como sendo os intelectuais que surgem na própria classe. Seriam justamente os intelectuais orgânicos. Mas nós também temos um outro grupo, o dos intelectuais pré-existentes. Todo grupo social emerge na história a partir da estrutura econômica anterior. E como expressão do desenvolvimento desta estrutura, este grupo social encontrou, pelo menos na história que se desenrolou até nossos dias, categorias intelectuais pré-existentes. A mais típica dessas categorias intelectuais pré-existentes é a dos eclesiásticos, que monopolizaram durante muito tempo alguns serviços importantes. A ideologia religiosa, ou seja, a filosofia e a ciência da época, com a escola, a instrução, a moral, a justiça. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária. Mas o monopólio das superestruturas por parte dos eclesiásticos não foi exercido sem luta e sem limitações. E por isso, nasceram, sob várias formas, outras categorias, favorecidas e ampliadas pelo fortalecimento do poder central do monarca até o absolutismo. Uma vez que estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com o espírito de grupo sua ininterrupta continuidade histórica e sua qualificação, eles se põem a si mesmos como autônomos e independentes do grupo social dominante. Percebam, pessoal, que nós teremos aqui os intelectuais orgânicos e os intelectuais clássicos tradicionais. Quais seriam os limites máximos da acepção de intelectual? É possível encontrar um critério unitário para caracterizar igualmente
todas as diversas e variadas atividades intelectuais e para distingui-las ao mesmo tempo e de modo essencial das atividades dos outros agrupamentos sociais? A gente não deve limitar a concepção de intelectual a uma atividade meramente teórica, psíquica. E aquele que não seria intelectual, digamos assim, seriam aqueles que são desprovidos de conhecimentos teóricos. E isso é um erro metodológico. O operário ou o proletário, por exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por este trabalho em determinadas condições e em determinadas relações sociais. Então, nós devemos considerar aqui, para a definição de intelectual, as condições materiais nas quais são realizadas as relações sociais. Gramsci é bem claro: não existe trabalho puramente físico. A própria metáfora utilizada por Frederick Taylor, do gorila amestrado, é uma metáfora para indicar um limite numa certa direção. Em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, ou seja, um mínimo de atividade intelectual criadora. E já se observou que o empresário, pela própria função, deve possuir, em certa medida, algumas qualificações de caráter intelectual, embora sua figura social seja determinada não por elas, mas pelas relações sociais gerais que caracterizam efetivamente a posição do empresário na indústria. Por isso, seria perfeitamente possível a gente dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. São formadas historicamente categorias especializadas para o exercício da função intelectual. Formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas, sobretudo, em conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante. Uma das características mais marcantes de todo grupo que se desenvolve, no sentido do domínio, é sua luta pela assimilação e pela conquista ideológica dos intelectuais tradicionais. A assimilação e conquista, que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos. Assim como se buscou aprofundar e ampliar a intelectualidade de cada indivíduo, buscou-se igualmente multiplicar as especializações e aperfeiçoá-las. Isso acabou resultando nas instituições escolares de graus diversos, até os organismos que visam a promover a chamada alta cultura, em todos os campos da ciência e da técnica. A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A complexidade da função intelectual nos vários estados pode ser objetivamente medida pela quantidade das escolas especializadas e pela sua hierarquização. Quanto mais extensa for a área escolar e quanto mais numerosos forem os graus verticais da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização de um determinado estado. A industrialização de um país se mede pela sua capacidade de construir máquinas que construam máquinas e pela fabricação de instrumentos cada vez mais precisos para construir máquinas e instrumentos que construam máquinas. O país que possuir a melhor capacitação para construir instrumentos destinados aos laboratórios dos cientistas e para construir instrumentos que verifiquem estes instrumentos, este país pode ser considerado o mais complexo no campo técnico-industrial, o mais civilizado. A elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos tradicionais muito concretos. Formaram-se camadas que tradicionalmente produzem intelectuais, e elas são as mesmas que, com frequência, especializaram-se na poupança, ou seja, a pequena e média burguesia fundiária e alguns estratos da pequena e média burguesia urbana. A diferente distribuição dos diversos tipos de escola, as clássicas e as profissionais,
no território econômico e as diferentes aspirações das várias categorias dessas camadas determinam e dão forma à produção dos diferentes ramos de especialização intelectual. Assim, na Itália, a burguesia rural produz, sobretudo, funcionários estatais e profissionais liberais, enquanto que a burguesia urbana produz técnicos para a indústria. Por isso, a Itália setentrional produz, sobretudo, técnicos, e a Itália meridional produz funcionários e profissionais. A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre no caso dos grupos sociais fundamentais, mas é mediatizada em diversos graus por todo o tecido social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os funcionários. Nós podemos fixar aqui dois grandes planos superestruturais, o que pode ser chamado de sociedade civil e o que pode ser chamado de sociedade política ou Estado. São planos que correspondem, respectivamente, à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e aquela de domínio direto ou de comando que se expressa no Estado e no governo jurídico. Essas funções são organizativas e conectivas. Os intelectuais são os prepostos do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, ou seja, do consenso espontâneo dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, um consenso que nasce historicamente do prestígio e, portanto, da confiança que é obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção. E outra função dos intelectuais diz respeito ao aparelho de coerção estatal, que assegura de forma legal a disciplina dos grupos que não consentem, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo. Então, quando não há o consenso espontâneo, nós vamos ter a coerção estatal. A formação em massa acabou padronizando os indivíduos na qualificação intelectual e na psicologia, determinando os mesmos fenômenos que ocorrem em todas as outras massas padronizadas: concorrência, que coloca a necessidade da organização profissional de defesa, desemprego, superprodução escolar, emigração. Os intelectuais de tipo urbano cresceram junto com a indústria e são ligados às suas vicissitudes. A sua função pode ser comparada à dos oficiais subalternos no exército. Eles não possuem nenhuma iniciativa autônoma na elaboração dos planos de construção. Eles colocam em relação a massa instrumental com o empresário. Elaboram a execução imediata do plano de produção, estabelecido pelo Estado-Maior da indústria, controlando suas fases executivas elementares. Os intelectuais urbanos são bastante padronizados. Os altos intelectuais urbanos se fundem cada vez mais com o Estado-Maior industrial propriamente dito. Já os intelectuais de tipo rural são em grande parte tradicionais, ou seja, eles estão ligados à massa social do campo e pequena burguesia, de cidades, como os centros menores, ainda não elaborada e posta em movimento pelo sistema capitalista. Esse tipo de intelectual põe em contato a massa camponesa com a administração estatal ou local, como advogados, tabeliães, e por esta mesma função possui uma grande função político-social, já que a mediação profissional dificilmente se separa da mediação política. O camponês acredita sempre que pelo menos um de seus filhos pode se tornar um intelectual, sobretudo um padre, ou seja, tornar-se um senhor, elevando o nível social da família e facilitando sua vida econômica pelas ligações que não poderá deixar de estabelecer com os outros senhores. A atitude do camponês diante do intelectual é dúplice e parece contraditória. Ele admira a posição social do intelectual e, em geral, do funcionário público, mas ele finge às vezes desprezá-la, ou seja, a sua admiração se mistura instintivamente com elementos de inveja e de raiva apaixonada.
Não se compreende nada da vida coletiva dos camponeses, nem dos germes e fermentos do desenvolvimento que existem nela. Se não se leva em consideração, se não se estuda concretamente e se não se aprofunda esta subordinação efetiva aos intelectuais. Todo o desenvolvimento orgânico das massas camponesas, até um certo ponto, está ligado aos movimentos dos intelectuais, o que é diferente para os intelectuais urbanos. Os técnicos de fábrica não exercem nenhuma função política sobre suas massas instrumentais, ou pelo menos é esta uma fase já superada. O ponto central aqui da discussão continua a ser a distinção entre intelectuais, como categoria orgânica de cada grupo social fundamental, e intelectuais como categoria tradicional, distinção da qual decorre toda uma série de problemas e de possíveis pesquisas históricas. Para alguns grupos sociais, o partido político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos, que se formam assim e não podem deixar de se formar, dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de desenvolvimento do grupo social, diretamente no campo político e filosófico. O partido político, para todos os grupos, é o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política. Ou seja, o partido proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais. E esta função é desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como econômico, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política. Que todos os membros de um partido político devam ser considerados como intelectuais é uma afirmação que pode se prestar à ironia e à caricatura. No entanto, se a gente refletir bem, nada é mais exato do que uma afirmação como essa. Será preciso fazer uma distinção de graus. Um partido poderá ter uma maior ou menor composição do grau mais alto ou do mais baixo, mas não é isto que importa. Importa a função, que é diretiva e organizativa, ou seja, educativa, intelectual. A formação dos intelectuais tradicionais é o problema histórico mais interessante. Essa formação se liga certamente à escravidão do mundo clássico e à posição dos libertos de origem grega e oriental na organização social do Império Romano. Essa separação não apenas social, mas racial e nacional entre grandes massas de intelectuais, a classe dominante do Império Romano se reproduz após a queda do Império entre guerreiros germânicos e intelectuais originários romanizados, continuadores da categoria dos libertos. Articula-se com estes fenômenos o nascimento e desenvolvimento do catolicismo e da organização eclesiástica, que por muitos séculos absorveu a maior parte das atividades intelectuais e exerceu o monopólio da direção cultural, com sanções penais para quem quisesse se opor ou mesmo ignorar tal monopólio. Na Inglaterra se verificou esse fenômeno, mais ou menos intenso segundo a época, da função cosmopolita dos intelectuais peninsulares. Pode-se observar, em geral, que na civilização moderna, todas as atividades práticas se tornaram tão complexas e as ciências se mesclaram de tal modo à nossa vida, que cada atividade prática tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas, e, consequentemente, tende a criar um grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado que ensinem nessas escolas. Assim, ao lado do tipo de escola que nós poderíamos chamar de humanista, e que é o tipo tradicional mais antigo, destinado a desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e de saber se orientar na vida, foi-se criando paulatinamente todo um sistema de escolas particulares de diferentes níveis,
para inteiros ramos profissionais ou para profissões já especializadas, indicadas mediante uma precisa especificação. Pode-se dizer, aliás, que a crise escolar que hoje se difunde se liga precisamente ao fato de que este processo de diferenciação e particularização ocorre de modo caótico, sem princípios claros e precisos, sem um plano bem estudado e conscientemente estabelecido. A crise do programa e da organização escolar, ou seja, da orientação geral de uma política de formação dos modernos quadros intelectuais, é em grande parte um aspecto e uma complexificação da crise orgânica mais ampla e geral. A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema racional. A escola profissional se destinava às classes instrumentais, enquanto que a clássica se destinava às classes dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a crescente necessidade do novo tipo de intelectual urbano. Desenvolveu-se aqui, ao lado da escola clássica, a escola técnica, profissional, mas não manual, o que pôs em discussão o próprio princípio da orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da cultura geral fundada na tradição greco-romana. A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola desinteressada e formativa, ou de conservar apenas um seu reduzido exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro profissional, bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são pré-determinados. A crise tem uma solução, que racionalmente deveria ser a seguinte: a escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, passaremos a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo. Então, inicialmente nós teríamos a escola única, para só depois, uma vez completada essa escola única, passaremos para a escola especializada. O tipo tradicional do dirigente político, preparado apenas para as atividades jurídico-formais, torna-se anacrônico e representa um perigo para a vida estatal. O dirigente deve ter aquele mínimo de cultura geral que lhe permita, se não criar autonomamente, a solução justa, pelo menos saber julgar entre as soluções projetadas pelos especialistas e, consequentemente, escolher a que seja justa do ponto de vista sintético da técnica política. Um ponto importante no estudo da organização prática da escola unitária é o que diz respeito ao currículo escolar em seus vários níveis, de acordo com a idade e com o desenvolvimento intelectual moral dos alunos e com os fins que a própria escola pretende alcançar. A escola unitária, ou de formação humanista, ou de cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática, e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. A fixação da idade escolar obrigatória depende das condições econômicas gerais, já que elas podem obrigar os jovens a uma certa prestação produtiva imediata. A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo da família, no que diz respeito à manutenção dos escolares. Ou seja, requer que seja completamente transformado o orçamento do Ministério da Educação Nacional, ampliando esse orçamento bastante e tornando-o mais complexo. A inteira função de educação e formação das novas gerações deixa de ser privada e torna-se pública, pois somente assim ela pode abarcar todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas. Mas esta transformação da atividade escolar requer uma enorme ampliação da organização prática da escola, ou seja, dos prédios, do material científico, do corpo docente,
O corpo docente particular deveria ser ampliado, pois a eficiência da escola é muito maior e intensa quando a relação entre professor e aluno é menor, o que coloca outros problemas de solução difícil e demorada. Também a questão dos prédios não é simples, pois este tipo de escola deveria ser uma escola em tempo integral, com dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas, salas adequadas para o trabalho de seminário. Por isso, inicialmente, o novo tipo de escola deverá ser própria de grupos restritos, de jovens escolhidos por concurso ou indicados sob a responsabilidade de instituições idôneas. A escola unitária deveria corresponder ao período representado hoje pelas escolas primárias e médias, como se fosse a nossa educação básica, mas também no que diz respeito à disposição dos vários graus da carreira escolar. O nível inicial da escola elementar não deveria ultrapassar 3, 4 anos, e ao lado do ensino das primeiras noções instrumentais da instrução, como ler, escrever, fazer contas, geografia e história, deveria desenvolver, sobretudo, a parte relativa aos direitos e deveres, atualmente negligenciada. Ou seja, as primeiras noções do Estado e da sociedade, enquanto elementos primordiais de uma nova concepção do mundo, que entra em luta contra as concepções determinadas pelos diversos ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as concepções que poderíamos chamar de folclóricas. Aos 15 ou 16 anos, já deveriam estar concluídos todos os graus da escola unitária. Os alunos urbanos, pelo simples fato de viverem na cidade, já absorveram, antes dos 6 anos, muitas noções e aptidões que tornam mais fácil, mais proveitosa e mais rápida a carreira escolar. Na organização interna da escola unitária, devem ser criadas pelo menos as mais importantes destas condições, além do fato que se deve dar por suposto de que se desenvolverá, paralelamente à escola unitária, uma rede de creches e outras instituições, nas quais, mesmo antes da idade escolar, as crianças se habituem a uma certa disciplina coletiva e adquiram noções e aptidões pré-escolares. De fato, a escola unitária deveria ser organizada como escola em tempo integral, com vida coletiva diurna e noturna, liberta das atuais formas de disciplina hipócrita e mecânica, e o estudo deveria ser feito coletivamente, com a assistência dos professores e dos melhores alunos, mesmo nas horas de estudo dito individual. Entre liceu e universidade, ou seja, entre a escola propriamente dita e a vida, existe um salto, uma verdadeira solução de continuidade, e não uma passagem racional da quantidade, idade, à qualidade. Do ensino quase puramente dogmático, no qual a memória desempenha um grande papel, passa-se à fase criadora ou de trabalho autônomo e independente. Da escola com disciplina de estudo imposta e controlada autoritariamente, passa-se a uma fase de estudo ou de trabalho profissional, na qual a autodisciplina intelectual e a autonomia moral são teoricamente ilimitadas. E isto ocorre imediatamente após a crise da puberdade, quando o ímpeto das paixões instintivas e elementares não terminou ainda de lutar contra os freios do caráter e da consciência moral em formação. Na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como uma fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do humanismo, a autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias a uma posterior especialização. Seja esta especialização de caráter científico, como os estudos universitários, seja ela de caráter imediatamente prático-produtiva, indústria, burocracia, comércio. O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida devem começar nesta última fase da escola, não devendo mais ser um monopólio da universidade ou ser deixado ao acaso da vida prática. Toda a escola unitária é escola ativa, embora seja necessário limitar as ideologias libertárias neste campo e reivindicar com certa energia o dever das gerações adultas, ou seja, do Estado, de conformar as novas gerações.
O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial, não apenas na escola, mas em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, irá se refletir em todos os organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo. Com seu ensino, a escola luta contra o folclore, contra todas as sedimentações tradicionais de concepção do mundo, a fim de difundir uma concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais são dados pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é preciso se adaptar para dominá-las, e de leis civis e estatais, produto de uma atividade humana, que estão estabelecidas pelo homem e podem ser por ele modificadas, tendo em vista seu desenvolvimento coletivo. A lei civil estatal organiza os homens de modo historicamente mais adequado a dominar as leis da natureza, ou seja, tornar mais fácil o seu trabalho, que é a forma própria através da qual o homem participa ativamente na vida da natureza, buscando transformá-la e socializá-la cada vez mais profunda e intensamente. O princípio educativo no qual se baseavam as escolas primárias era o conceito de trabalho, que não pode se realizar em todo o seu poder de expansão e de produtividade sem um conhecimento exato e realista das leis naturais, e sem uma ordem legal que regule organicamente a vida dos homens entre si. A consciência da criança não é algo individual. Ela é o reflexo da fração de sociedade civil da qual a criança participa, das relações sociais tais como se aninham na família, na vizinhança, na aldeia. A consciência individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e culturais diversas e antagônicas, as quais são refletidas pelos programas escolares. O certo de uma cultura evoluída torna-se verdadeiro nos quadros de uma cultura fossilizada e anacrônica. Não existe unidade entre escola e vida, e por isso não existe unidade entre instrução e educação. Por isso, pode-se dizer que na escola o nexo instrução-educação somente pode ser representado pelo trabalho vivo do professor, na medida em que o professor é consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura que ele representa e o tipo de sociedade e de cultura representado pelos alunos. E é também consciente de sua tarefa, que consiste em acelerar e disciplinar a formação da criança, conforme o tipo superior em luta com o tipo inferior. Se o corpo docente é deficiente e o nexo instrução-educação é abandonado, visando a resolver a questão do ensino de acordo com esquemas abstratos, nos quais se exalta a educatividade, a obra do professor se tornará ainda mais deficiente. A gente teria aqui uma escola retórica, sem seriedade, pois faltará a corposidade material do certo, e o verdadeiro será verdadeiro só verbalmente, ou seja, de modo retórico. Na velha escola, o estudo gramatical das línguas latina e grega, unido ao estudo das literaturas e histórias políticas respectivas, era um princípio educativo na medida em que o ideal humanista, que se personifica em Atenas e Roma, era difundido em toda a sociedade, era um elemento essencial da vida e da cultura. Até mesmo a mecanicidade do estudo gramatical era encaminhada a partir dessa perspectiva cultural. As noções singulares não eram aprendidas com vistas a uma imediata finalidade prático-profissional. Tratava-se de algo desinteressado, pois o que contava era o desenvolvimento interior da personalidade, a formação do caráter através da absorção e da assimilação de todo o passado cultural da civilização europeia moderna. Não se aprendia o latim e o grego para falá-los, para trabalhar como garçom, intérprete ou correspondente comercial. Aprendia-se para conhecer diretamente a civilização dos dois povos, pressuposto necessário da civilização moderna, ou seja, para ser e conhecer conscientemente a si mesmo. As línguas latina e grega eram aprendidas segundo a gramática, mecanicamente. Mas existe muita injustiça e impropriedade na acusação de mecanicidade e de aridez. Lida-se com adolescentes, aos quais é preciso fazer com que adquiram certos hábitos de diligência, de exatidão,
de postura e até mesmo física, de concentração psíquica em determinados assuntos, que só se podem adquirir mediante uma repetição mecânica de atos disciplinados e metódicos. Um estudioso de 40 anos seria capaz de passar 16 horas seguidas numa mesa de trabalho se, desde menino, não tivesse assimilado, por meio da coação mecânica, os hábitos psicofísicos apropriados. Se se quer selecionar grandes cientistas, ainda é preciso partir deste ponto e se deve pressionar toda a área escolar para conseguir fazer com que surjam os milhares ou centenas, ou mesmo apenas dezenas de estudiosos de grande valor, necessários a toda a civilização. Aprende-se o latim. Esta língua é analisada até mesmo em suas partículas mais elementares. É analisada como uma coisa morta, é verdade, mas toda análise feita por uma criança só pode ser sobre coisas mortas. Além disso, é preciso não esquecer que, no lugar onde este estudo é feito sob tais formas, a vida dos romanos é um mito que, numa certa medida, já interessou a criança e ainda lhe interessa, de modo que está sempre presente no morto um grande vivo. E além disso, a língua é morta, é analisada como uma coisa inerte, como um cadáver na mesa anatômica, mas revive continuamente nos exemplos, nas narrações. Seria possível estudar do mesmo modo o italiano? Impossível. Nenhuma língua viva poderia ser estudada como o latim. Seria e pareceria absurdo. O latim não é estudado para aprender o latim. O latim, há muito tempo, graças a uma tradição cultural escolar, da qual se poderia pesquisar a origem e o desenvolvimento, é estudado como elemento de um programa escolar ideal, elemento que resume e satisfaz toda uma série de exigências pedagógicas e psicológicas. É estudado para que as crianças se habituem a estudar de determinada maneira, a analisar um corpo histórico que pode ser tratado como um cadáver que continuamente volta à vida, para habituá-las a raciocinar, a abstrair esquematicamente, a ver em cada fato ou dado o que há nele de geral e de particular, o conceito e o indivíduo. Deve-se convencer muita gente de que o estudo é também um trabalho, e muito cansativo, com um tirocínio particular próprio. Não só intelectual, mas também muscular, nervoso. É um processo de adaptação. É um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e até mesmo sofrimento. A participação das massas mais amplas na escola média traz consigo a tendência a afrouxar a disciplina do estudo, a provocar facilidades. Muitos pensam mesmo que as dificuldades são artificiais, já que estão habituados a só considerar como trabalho e fadiga o trabalho manual. A questão é muito complexa. Certamente, a criança de uma família tradicional de intelectuais supera mais facilmente o processo de adaptação psicofísico. Quando entra na sala de aula pela primeira vez, já tem vários pontos de vantagem sobre seus colegas. Possui uma orientação já adquirida por hábitos familiares. Concentra a atenção com mais facilidade, pois tem o hábito da contenção física. Do mesmo modo, o filho de um operário urbano sofre menos quando entra na fábrica do que um filho de camponeses ou do que um jovem camponês já desenvolvido para a vida rural. Também o regime alimentar tem importância. Eis porque muitas pessoas do povo pensam que nas dificuldades do estudo existe um truque contra elas. Veem o Senhor realizar com desenvoltura e aparente facilidade o trabalho que custa a seus filhos lágrimas e sangue, e pensam que existe algum truque. Se se quiser criar uma nova camada de intelectuais, chegando às mais altas especializações, a partir de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso superar enormes dificuldades. Não há atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual. Não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Resumindo, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer. Ou seja, ele é um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, ou seja, para suscitar novas maneiras de pensar. E nós finalizamos aqui esta aula.
Bons estudos a todos e até a próxima. E allora apriamo gli occhi. Per esercitare il suo dominio, la borghesia non ha sempre bisogno della coercizione, della violenza legale, del terrorismo di Stato, come in Italia oggi. Per imprigionare milioni di teste usa armi più sottili. Da secoli ci ha persuaso e ci persuade ogni giorno che i suoi valori sono valori assoluti. Famiglia, educazione, rapporti di lavoro, metodi di lotta politica. L'ideologia borghese ha una risposta pronta per tutto. Ed è una risposta capace di convincere, di assicurare il consenso, ma sì, spontaneo, proprio di quelli che sono sfruttati e che sono anche ingannati nei sentimenti, nelle idee, fino al punto di sostenere il dominio dei loro stessi nemici. L'egemonia della classe borghese noi la respiriamo meccanicamente, come l'aria. È diventata senso comune nella coscienza di milioni di individui. Ecco perché, prima ancora di conquistare il potere, prima e non dopo, una classe rivoluzionaria deve diventare classe dirigente. Deve esercitare la sua egemonia per sottrarre alla classe borghese tutto un blocco di forze sociali. Come? Strappando via via di dosso alle masse, anche le più arretrate, vecchie idee, pregiudizi, timori secolari, la fiducia e l'ossequio verso i gruppi dominanti, lo Stato parlamentare al di sopra delle classi, il principio sacro della proprietà privata. Questo è il cemento usato dal borghese per imprigionare milioni di teste. Ma questo processo che dici tu di egemonia, chi lo fa? Praticamente, voglio dire. Oggi? Tutti quelli che sono alla direzione delle fabbriche, nelle banche, nella stampa e ora anche alla radio. Gli scienziati, i preti, per imporre alle masse idee e principi che fanno comodo alle classi dirigenti. Insomma, gli intellettuali. Gli intellettuali. Questa manica di venduti. Se Lenin aspettava gli intellettuali, stava ancora lì a tenere la cicca. Ma come ti permetti? Gli intellettuali li devi prendere con i guanti. Loro alle spalle ce l'hanno sempre, mamma santissima. Ma sono della stessa razza dei padroni, no? Ma dove andiamo a prenderli, noi gli intellettuali? Stanno tutti lì intorno agli stivali di Mussolini. E noi per fare la rivoluzione aspettiamo che gli intellettuali smettano di lecare? Senza un nuovo strato di intellettuali, la situazione storica resta lì, non trova uno sbocco rivoluzionario. Insomma, l'utero tarlato della vecchia società resiste ancora. Va bene, gli intellettuali sono necessari, ma soltanto il corso della rivoluzione potrà scedarli con noi. La rivoluzione sono gli operai e il partito. Ma chi saranno poi questi intellettuali? Dove credete di andarli a trovare? Gli intellettuali della classe operaia sono i militanti, le avanguardie, il partito come intellettuale collettivo. Gli intellettuali siete voi. Noi? Certo, dovrete esserlo. Intellettuali di tipo nuovo. L'opposto dei vecchi intellettuali, perché non hanno paura di mescolarsi e di sporcarsi le mani con la vita pratica e le sue lotte. Beh, il partito oggi non li ha, questi militanti. E quei pochi che ha, noi per esempio, siamo ancora lontani dalle capacità necessarie. Tu ci parli di tutto, caro Antonio. Cultura, intellettuali, egemonia, eccetera, eccetera. Ma il potere lo conquisti con le armi. Mica aspetteremo che questi qua facciano fagotto. Non dico solo i fascisti, ma i padroni. Se no, fra 50 anni, nel 1980, stiamo ancora aspettando. Capisci, Antonio? Le armi. Le trovi? Le fabbrichi, le rubi, le strappi al potere. Insomma, riesci a conquistartele, in qualche modo. Se no ci rompono il culo, ce lo romperanno sempre. Vedi, torniamo ancora all'egemonia. Senza l'aiuto e l'appoggio della massa dei soldati, come vuoi che sia possibile un'insurrezione vittoriosa? È la politica di massa che decide. Con i complotti e le avventure non riusciremo mai ad avere una presenza armata, capace, addestrata, in ogni ganglio dell'attività dello Stato. Ma l'esempio non conta. Certo, se ti seguono milioni di uomini. Altrimenti è l'avventura. Su questo terreno non si gioca, se non vuoi cadere nelle trappole della provocazione. Polizia, carabinieri, tribunali non aspettano altro. Un bel complotto di sovversivi da sfruttare per giustificare la violenza di Stato. E se nessuno ci casca, se lo organizzano da soli. Vi ha tirato un bel cazzotto in un occhio. Già. Vabbè. Bisogna ricominciare da capo. Certo. Adesso sta a voi riflettere. Ma ci metti di fronte una scelta, allora? Sì, riflettere, discutere è sempre una scelta. La galera ci regala tutto il tempo. Ma, uè, una scelta significa agire, nel partito. Ma insomma, che cosa vuoi da noi? Oggi il partito è ridotto a camminare a testa in giù.
Bisogna rimetterlo sulle gambe. Per questo dobbiamo lottare. E rischiare. Anche. No, ragazzi, io non ci sto a cazzo. Athos! Ma no, ma non mi sticco lì. Ecco, allora io cerca di spiegarmi.